lugar quando de repente você vê um animal que precisa da sua ajuda. Você poderia simplesmente passar direto? Se não, este vídeo é para você. Hoje vamos mostrar os exemplos mais incríveis de quando a gente vai restaurar a sua fé. Um desajeitado bebê elefante caiu em uma vala e pensou que a sua família iria embora sem ele. Mas em vez disso, eles chamaram as pessoas para ajudar. Com a ajuda de uma escavadeira, os humanos conseguiram libertar o seu pequeno bebê. Essa mamãe elefante tem mais maneiras do que a maioria das pessoas que eu conheço, viu? E essa pobre alma não vê o sol há 10 anos. Ninguém cuidou desse cavalo todo esse tempo, então os seus cascos cresceram até 1 metro. Provavelmente nunca mais seria capaz de andar sem sentir dor. Mas com a ajuda de pessoas carinhosas, agora ele pode até correr sob o sol quente. Um pobre pinguim não teve chance contra um grupo de orcas. Sua única esperança de fuga acabou sendo algumas pessoas em um barco. Este macaquinho ficou preso nas grades e seus pais não puderam fazer nada a respeito. Mesmo os socorristas não puderam ajudar por causa do pânico da mãe. Mas não desistiram e encontraram uma maneira de libertar o pequeno. Depois de apagar o incêndio, um bombeiro notou esse gatinho inconsciente na casa. Ele poderia simplesmente ter passado por cima, mas ele sabia que toda vida vale a pena ser salva. Quando esta águia não conseguiu voar para o céu, esses caras perceberam que algo estava errado. Eles ajudaram, mas não foi fácil para eles confiarem um no outro. Mas rolou aí uma proteção. Depois de uma reabilitação, essa maravilha com certeza vai voltar a voar. Baleias quase chegaram ao mar aberto quando ficaram presas no gelo e começaram a entrar em pânico. As pessoas levaram 8 horas para libertá-las e impedi-las de sufocar nesse processo. Essas pessoas pararam uma enorme manada de camelos no meio do deserto para salvar as suas vidas. Isso porque eles sabiam que não havia uma única fonte de água para os próximos 160 quilômetros. Um safari foi interrompido quando o guia notou uma zebra deitada no chão. A pobre criatura estava muito desidratada, então todos ofereceram sua própria água para salvar a vida do animal. Esses caras descobriram uma foca bebê que foi cortada do oceano e exausta demais para encontrar o caminho. Mas assim que eles a trouxeram para a água, o filhote imediatamente ganhou vida. Essa esposa ficou presa em uma roda de uma maneira bastante infeliz enquanto procurava comida. Então as pessoas não tiveram escolha a não ser levá-la a profissionais. Não importa quem acredita na evolução e quem não acredita. Quando está calor lá fora, todos temos que nos hidratar da mesma forma. Mas aquele segundo ali está realmente agindo como um humano. Para não ficarem muito desidratados, às vezes até pássaros poderosos precisam pedir ajuda às pessoas. As coisas não poderiam ficar pior para este cão abandonado. Então ele foi eletrocutado. Os 5 minutos seguintes de sua vida foram críticos, mas ele conseguiu. Olha! Oh, caraca! Nós não sabemos como esta vaca acabou nesse lugar, mas sabemos que teria sido impossível tirá-la de lá sem equipamento pesado. Felizmente, estes trabalhadores não tinham medo de parar o que estavam fazendo e ajudar. Veja esta enorme barbatana. Ela pertence a uma baleia de 10 toneladas que ficou presa na lama em águas rasas. Ela não teria durado até que a maré voltasse, então essas pessoas amáveis ficaram com ela. Congelar até a morte é um destino terrível, mas estes burros milagrosamente sobreviveram à noite com menos 40 graus Celsius.
Devolvê-los aos seus donos anteriores estava fora de questão, mas pelo menos agora eles terão uma nova casa. Veja, estes elefantes bloquearam o caminho das pessoas para pedir-lhes ajuda. Eles, de alguma forma, perceberam que um veículo era a única coisa que poderiam tirar o seu bebê de 8 meses de idade do poço. A maneira como ele correu imediatamente para a mãe dele só parte meu coração. Esse cara não conseguia pensar em outra maneira de salvar essa raposa, a não ser jogando uma corda até ela. Aparentemente, este é o Einstein das raposas. Nós não temos ideia de como este bode acabou nas linhas de energia, mas uma coisa é certa, sua vida estava inteiramente nas mãos dessas pessoas. Eles tentaram derrubar o animal, mas falharam e foram direto para o plano B. Imagine que você é uma grande cobra e vai até um cara para beber, e ele lhe dá um banho. Algumas pessoas são idiotas. A ilha onde uma girafa chamada Zilwa viveu toda a sua vida estava afundando rapidamente na água repleta de crocodilos. A melhor solução era escoltar o animal para um lugar seguro em uma jangada. A equipe de reserva da Ruco vinha planejando essa operação de resgate há vários meses e funcionou. Se você acha que câncer é apenas uma coisa humana, confira este tucano da Malásia de 22 anos chamado Jerry. Uma pequena rachadura no bico dele acabou fazendo com que tudo tivesse que ser removido. Os médicos conseguiram fazer uma prótese e foi um ajuste tão bom que o pássaro até tingiu de amarelo com o pigmento especial da sua cauda. Basta ver como esta multidão de estranhos se reuniu quando uma baleia de mais de 10 metros, de repente, deu à costa. Momentos como este restauram a minha fé na humanidade. Um atropelamento com um caçador furtivo custou a esta águia seu bico, juntamente com a sua capacidade de comer. Mas uma consulta com alguns médicos cuidadosos deu ao pássaro um novo alento de vida. Este bezerro se deixa levar pela corrente enquanto tenta atravessar um rio. Ele estaria condenado se não fosse por esse cara corajoso. Este homem está horrorizado porque seu cachorro ainda está dentro do carro em chamas. Um policial imediatamente começa a procurar o cachorro, cujo tempo está se esgotando. Mas apenas tirá-lo do carro acabou sendo ainda mais difícil do que eles esperavam. Você sempre pode comprar um carro novo, mas nunca pode comprar um novo melhor amigo. Isso é o que acontece quando um beija-flor não percebe uma árvore enquanto voa a 40 km por hora. Parece que está fazendo uma verificação do sistema agora. Você nunca vai adivinhar para onde esse potro está levando essas pessoas. Ele está pedindo desesperadamente para ajudá-lo a chegar à sua mãe. Um pequeno filho... Dá só uma olhada como esse cão é arrastado pela corrente. É preciso uma equipe inteira de policiais para tirá-lo. Mas a parte mais difícil ainda estava pela frente: ressuscitar urgentemente o cachorro. Este esquilo provavelmente só queria brincar com alguma linha de pesca, mas ficou todo enrolado e não conseguiu sair. Esses caras levaram muito tempo para libertá-lo. Olha só, ele decidiu voltar e agradecê-los.
A única razão pela qual este burro ainda está vivo é por causa de um tronco que foi pego em um rio inundado. E precisava aguentar o tempo suficiente para essas pessoas realizarem uma missão de resgate bem-sucedida. Esses macaquinhos estão usando suas últimas forças para se agarrar a um pote para salvar sua vida. Eles definitivamente teriam caído se essa pessoa não tivesse aparecido a tempo. Mas agora, eles estão salvos. Este ursinho fez a sua primeira viagem, mas nadou muito longe e não calculou completamente sua força. E se não fosse o barco desses pescadores, ele teria simplesmente afundado. Quando esta orca ficou presa nas rochas numa maré baixa, ela estava condenada. Mas os socorristas jogaram água nela por 6 horas, para que ela não morresse de superaquecimento antes que a maré subisse. Basta ver como esta mãe elefante cobre o seu bebê com seu próprio corpo. O coração dela simplesmente parou de bater. Enquanto os salvadores lutavam por sua vida, o filhote temia o pior, que sua mãe nunca mais acordasse. Mas às vezes as pessoas são capazes de fazer milagres. Um desses pescadores correu imediatamente para ajudar, quando viu um potro preso na lama. Mas empurrar um animal de 30 quilos não foi tão fácil, especialmente porque ele não conseguia nem ficar em pé, mas o homem fez o seu melhor para devolvê-lo aos seus pais. Ninguém sabia o que estava errado com este corvo marinho e por que ele estava se recusando a comer. Mas esse veterinário imediatamente percebeu qual era o problema. A ave, de alguma forma, tinha conseguido engolir uma garrafa plástica de meio litro. Este homem viu um macaco ferido na beira da estrada e simplesmente não conseguiu passar. Um ato bondoso pelo qual o animal lhe agradeceu sinceramente. Agora eles serão amigos para toda a vida. Um furacão tirou tudo de uma mulher idosa, até mesmo a sua melhor amiga. Depois de se resignar com a perda, o universo de repente a presenteou com um presentão. Ela ainda tinha aquilo com que mais se importava. Dois servos lutaram tão ferozmente para determinar qual deles era o macho alfa que eles prenderam chifres e caíram diretamente em um rio gelado. Eles não tiveram outra escolha senão aceitar a ajuda deste cara com uma serra e esquecer que isso alguma vez aconteceu. Este urso encontrou uma maneira de abrir uma lata, mas ele ficou com a língua presa nela. Ele foi esperto o suficiente para pedir ajuda para os humanos. Felizmente, as pessoas não tinham medo da enorme besta e organizaram toda uma operação de resgate para o urso. Eis o que a vida circense pode fazer com o rei dos animais. Ele foi resgatado por um voluntário, mas as autoridades não permitiram que ele ficasse com o animal. Mas o leão não confiava em mais ninguém, então ele parou de comer. A única maneira de salvá-lo foi reuni-los. Com quase 1 ano de idade, Asha pesava cerca de 13 quilos quando foi encontrada em um circo itinerante. Mas olha só como ela se transforma com um pouco de cuidado. A gente nunca vai saber se esse macaco teria tido forças para nadar até a costa ou não. Mas está claro como o dia que o pequeno Jack Sparrow sabe exatamente para que servem os humanos e como usá-los corretamente. Este cara vê uma ovelha presa na neve e decide ajudá-la. Mas ele mesmo não tem ideia do quão boa é a sua ação. Essa pobre égua caiu num buraco e não conseguia sair sozinha. Foram necessários 6 tipos de equipamentos e 12 pessoas para libertar o animal. E ela jamais teria conseguido atravessar o pesadelo sem o apoio destes caras.
A última coisa que você espera ver em um local de construção é um veado. Um pouco mais, ele teria ficado ali para sempre. Mas os trabalhadores salvaram ele com a única maneira que eles sabiam como. Em um último esforço, este soldado correu para o resgate de um veado bebê, apesar de já ter afundado. Nada é mais importante para um verdadeiro herói do que salvar uma vida, mesmo uma tão pequena. Quem diria que um poço tão pequeno poderia se tornar o lugar de descanso final de um alce tão grande? Mas a hipotermia tinha feito o seu preço. Foram necessários 7 homens adultos para libertar o animal. Um pinguim encontrou um refúgio enquanto tentava escapar de um predador. E ficou preso. Felizmente, o pinguim teve a sorte de encontrar um humano no meio da desolada Antártida. Olha como ele ficou feliz depois de ser encontrado. Este soldado está assumindo sua missão mais importante de sempre. E graças aos seus esforços, esta cegonha trará muitos bebês ao mundo. Os bebês de uma mãe leopardo caíram em uma armadilha enquanto ela estava caçando. E ela nunca os teria visto novamente se não fosse por estas boas pessoas. Felizmente, todos esses animais vão ficar bem. Então, sinta-se à vontade para nos contar qual é a história mais tocante. Deixe de se inscrever aqui no canal para não perder a próxima parte, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau!